Olá! A aula de geometria do nono ano dessa semana, nós vamos fazer aula 1, capítulo 1, revisão fundamental. Aí vamos fazer algumas perguntinhas aqui, bem simples, mas que muitas vezes os alunos se enrolam. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas? Bem, nós vamos fazer aqui um relógio de ponteiro. Quem usa relógio digital muitas vezes se enrola para ver a hora, ou também se enrola para poder entender isso aqui. Por isso que é importante saber ver a hora no relógio de digital e de ponteiro, o analógico. Ó, aqui tem um relógio. Se eu tenho aqui uma circunferência, o ângulo total são 360 graus, correto? A gente tem aqui uma divisão de 4 ângulos de 90, são 360 graus. Então, uma volta completa tem 360 graus, correto? Se eu tenho 12 fatias, ó, do centro para cada número, eu vou colocar um traço. Eu fiquei com uma fatia aqui, correto? Como a gente pensa aqui numa fatia de pizza, como se eu pegasse uma pizza e dividisse em 12 pedaços. Então eu fiquei com essa fatia. Então, na verdade, eu vou fazer 360 divididos por 12. 36 dividido por 12 dá 3, 0, 30 graus. Ou seja, o relógio está aqui na fatia aqui, ó. Aqui está o centro, 12, aqui está o ponteiro do 1. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, cada ângulo que eu tiver somando aqui, eu estou somando 30 graus. Então, a pergunta 1, ele diz, qual é o ângulo, quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio de 3 horas, ó. Às 3 horas, o ponteiro maior está aqui, o menor está aqui. O menor ângulo é esse aqui, certo? O maior ângulo é aqui. Se aqui, menor ângulo, eu tenho, ó, de meio-dia a 1 a 30, de meio-dia a 1 a 30 graus, de 1 às 2 mais 30 graus, e de 2 às 3 eu tenho mais 30 graus. Então, eu tenho 90 graus. Então, o relógio, às 3 horas da tarde, marca 90 graus. Se ele marca 90 graus, o menor, quanto é que ele marca esse maior ângulo? Então, o menor, ó, a gente vai botar aqui o menor são 90 graus. E o maior? Maior. São 360 menos 90. São 270 graus. No caso aqui, o exercício pediu o menor ângulo, que seria 90. Mas se ele pedisse o maior ângulo, seria 270 graus. Aqui, quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas? Então, ó, às 2 horas, 12, 1, 2. O ponteiro está aqui. Daqui para cá, ó, de meio-dia a 1 forma 30 graus. E de 1 às 2 formam 60 graus. Então, o menor, que é a parte de dentro, menor 60 graus. E se ele perguntasse o maior, 360 menos 60 dão 300 graus. Ou seja, aqui, ó, entre meio-dia e 2 forma 60 graus. E o resto aqui forma 300 graus. Que é o replemento, é o que falta para chegar a 360.
Quanto mede o menor ângulo formado pelos dois ponteiros do relógio às 5 horas? Ó, às 5 horas, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. 30, 60, 90, 120, 150 graus. Então, ele forma um ângulo de 150 graus. De meio-dia às 5, ó, ele forma um ângulo de 150 graus. Certo? 360 são 190 graus. 360 menos 150 são 210 graus. Aqui ele formaria um ângulo de 210 graus. E aqui 150. Então, menor 150 graus, maior 210 graus. Sempre tem que somar 360. Ok? A soma da medida de dois ângulos adjacentes é 120 graus. Então, ó, eu tenho dois ângulos adjacentes, ó. O ângulo A e o ângulo B. Então, eu vou chamar de XY. X e Y aqui. A, O, B, C. Então, X mais Y é igual a 120 graus, correto? A soma das medidas dos dois ângulos mede 120 graus. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo da medida do outro. Então, eu vou falar que 3x, a medida da tripla do outro, menos 40 graus. 3x, eu posso falar que x, aliás, é igual, o triplo do outro é igual a 3y menos 40 graus. Então, ó, a soma de dois ângulos mede 120 graus. A diferença, calcule a medida de cada grau, sabendo que a medida de um deles, x, que eu chamei de x, é o triplo da medida do outro, menos 40 graus. Aí a gente recai no sisteminha matemático lá do 8º ano, entendeu? Ó, x mais y igual a 120, x igual a 3y menos 40. Nesse caso eu vou fazer por substituição. Onde tiver x eu vou colocar 3y menos 40. Ó. 3y menos 40 mais y igual a 120. Passo para lá somando. Vai dar 3 mais 1 vai dar 4y igual a 160. Logo, y igual a 40. 160 dividido por 4 dá 40. Se y vale 40, os dois somados são 120, logo x vale 80 graus. Certo? Se y eu achei que vale 40, se eu fizer 120 menos 40, igual a 80 graus. Então, x vale 80 graus. Então, tá vendo? Quando a gente aprende lá na matemática, sisteminha, a gente acha que só vai usar lá. Não, usa aqui também. Certo? Aqui, ó. Dois ângulos são complementares. Opa, já sei que dois ângulos, x mais y, ó. X mais y igual a 90 graus. Só pelo que ele disse aqui para mim, eu já sei que são x mais y são 90 graus. Suas medidas são expressas em graus por 3x mais 25 e o outro 4x menos 5. Então eu posso falar que essas duas medidas aqui, ó, posso escrever assim: 3x mais 25 mais 4x menos 5 é igual a 90 graus. É uma outra maneira de eu escrever. Eu pensei, primeiramente, quando eu vi, eu pensei nisso. Ó, eu pensei nisso aqui. Depois, quando eu terminei, que ele me deu essa orientação, eu posso fazer isso aqui, ó. 3x mais 25 e 4x menos 5.
Então, ó, 3 mais 4 são 7x, mais 20 igual a 90. 7x igual a 90 menos 20, 7x igual a 70, x igual a 10. Se x igual a 10, vai ser 30, aqui vai ser 55, e aqui vai ser 40 menos 5, 35. Somando os dois tem que dar 90 graus. Certinho. Tá bom? Agora eu vou deixar uma atividade devolutiva, ó. Aqui. Que em um triângulo isósceles, ou seja, que tem dois lados iguais, cada ângulo da base mede 70. Qual a medida dos outros ângulos desse triângulo? Bem tranquilo. Pensa que é um triângulo isósceles. É um triângulo em que esse lado aqui, ó, vou chamar de ABC, que o lado AB é igual ao lado AC, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui é diferente. Tá bom? Por aí dá para terminar. Obrigado.